Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E eu tô muito feliz porque tu tá aqui hoje com a gente. Hoje que a gente vai falar sobre gestão de um consultório na dermatologia. Vamos falar com uma dermatologista falando sobre muitos aspectos, sobre marketing em saúde, experiência do paciente, gestão de clínicas e consultórios. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero saber de ti se tu já se inscreveu no nosso YouTube, @981, tudo junto e por extenso, vai lá, se inscreve agora, ou também no nosso Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Além disso, os nossos episódios, que são quinzenais, que saem todas as quintas ao meio-dia, cortes dele, trechinhos deles, estão no nosso Instagram e no nosso TikTok, @981. Então, se tu ainda não nos segue, vai lá agora mesmo, nos segue e volta aqui para assistir esse episódio inteirinho, porque tu vai adorar, vai ter muito conteúdo bacana. E pra gente começar, deixa eu apresentar para vocês a minha convidada super especial, doutora Bárbara Florencio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, parabéns pelo podcast, tô muito feliz de estar aqui, tô meio nervosa, mas tô muito feliz. Ai, mas vai dar tudo certo, vai ser muito legal. Doutora Bárbara, que a gente já se conhece há um tempinho aí, né? Ela que vem evoluindo muito como profissional, nos vídeos, né, no seu marketing, cada vez mais aí buscando novas coisas, né, novidades para os clientes, para os pacientes. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dela, conhecer um pouquinho do trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Doutora Bárbara, pra gente começar, a gente tem que começar daquele início, daquele básico, né? Começa se apresentando pro pessoal quem é Bárbara Florencio, né, para eles te conhecerem um pouquinho mais. Então, eu sou natural de Palmeira das Missões, já moro aqui em Santa Cruz já há mais de 10 anos, o marido santacruzense me trouxe. Ah, tu veio pelo marido, então. Sim, e enfim, já tenho uma vida aqui, uma filha, enfim. Já, e conta pra nós um pouquinho, há quantos anos já como dermatologista? Também há mais de 10 anos, eu acabei a residência na Santa Casa de Porto Alegre. Meu Deus, a gente perde até as contas, mas acho que foi 2013. 11 anos então. E daí vim pra cá, já atuar aqui em Santa Cruz. Gosta da cidade? Gosto muito, me adaptei super bem. É uma cidade linda, né? Todo mundo que vem morar aqui adora. Nós somos suspeitas para falar, porque somos de fora, né? Eu também sou de fora, mas eu também não trocaria. Né? Escolhemos a cidade. É uma cidade muito bonita que trata muito bem, né? Todos aqueles que chegam por aqui. Bom, e agora eu quero te conhecer um pouco mais. Eu acho que os nossos espectadores merecem isso, né? Entender um pouquinho da tua trajetória. A gente vai conversar sobre isso, entender o porquê de atuar na dermatologia, né? Explica para nós, então, como é que foi a tua história? Hoje tu tá atuando como dermatologista dentro aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, então. Mas, né, não foi sempre assim. Tu veio de um outro lugar, tu veio com outras coisas, outras questões, outros conhecimentos. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória até chegar ao dia de hoje. Então, eu sou a filha de médico, então eu sempre disse que ia ser médica. Depois, na faculdade, para fazer a escolha da especialidade, já foi assim um pouco mais difícil, porque eu gostava de várias áreas, né? E a gente pode ter vidas muito diferentes dependendo da área que a gente escolher, né? Então, eu entrei na faculdade com aquela imagem daquele seriado Plantão Médico, assim, trabalhar em emergência e gostava na faculdade, enfim, trabalhei em emergência por um tempo. Então, depois, claro, tu vai mudando e vai pensando o que vai ser a tua vida realmente, né? E claro, a faculdade tem conhecimento um pouco em cada área, justamente para te ver quais são as tuas aptidões, o que tu te sente melhor fazendo, enfim. Mas eu era muito eclética. Então eu gostava de tudo. E aí? Eu gostava meio que de tudo. Tinha algumas coisas, não vou fazer, mas muitas eu achava interessante. Mas enfim, eu sempre gostei muito da parte clínica
Mas também gostava de fazer procedimento. Então, a escolha da dermatologia veio de encontro a isso, né? Por muito tempo eu quis ser endocrinologista. E fiz vários estágios e adoro, até hoje é uma paixão, gosto muito da área, mas é exclusivamente clínico, né? Não tinha a parte do procedimento. E daí a dermatologia se mostrava, né, uma opção, então, para desenvolver as duas áreas, né? E nem pensando especificamente em estética, mas mesmo a dermatologia clínica tem a parte dos procedimentos, das pequenas cirurgias, enfim. Então, foi uma área que eu gostei muito, mas foi assim, no finalzinho da faculdade. Já estava quase terminando. Estava quase terminando. Foi quando eu fiz os primeiros estágios, os primeiros em serviços de dermatologia. E daí adorei, daí me apaixonei. Aí tu viu, isso. Daí é isso, né? Eu fiz na Santa Casa, fiz outros. E todos que eu fiz em todos os serviços eu adorei. Mas fiquei muito torcendo para passar na Santa Casa e aconteceu, né? Então, juntou, então foi perfeito, assim. Tá, beleza. Então, tu disse que tu veio de uma família de médicos, né? Tua mãe e teu pai. Não, meu pai é médico, é gineco-obstetra. Isso eu sabia que eu não tinha E ele atua talento. ainda? Ainda atua. Isso eu sabia que eu não tinha talento por isso. Já sabia, isso já estava definido. A gineco-obstetrícia eu tinha essa vivência em casa. Não é fácil. Isso não. Mas é lindo meu pai. E, na verdade, o exemplo do meu pai é porque ele sempre amou a profissão. Ele não veio de uma família com exemplo de médicos, né? Foi o primeiro da família. Ele foi o primeiro e eu sempre vi ele ele sempre trabalhou muito e nunca vi ele reclamar, sabe? Mesmo que legal. Pelo contrário, assim, eu sempre vi ele muito apaixonado pela profissão. Mesmo sendo uma especialidade que super exige, né? Exatamente. Não tem hora, a gente sabe. É diferente de tu cumprir um horário ali, né? Não. Assim como a pediatria, né? Exatamente. Exige uma dedicação além, né? Os bebês, eles gostam justamente de nascer em horários impróprios. Né? Nunca é assim, horário comercial, das 8 às 18. Não, geralmente não. Geralmente né? Eu não sei como é que foi a tua filha, mas o meu nasceu 12h06. A minha foi super comportada. A minha foi assim, tipo 12h30, 3 horas da tarde. Nossa, ela foi super. Mas no geral não é. No geral, o pai... Ele saía muito na madrugada, exatamente. E, ou seja, tu estava vendo, tu estava acompanhando tudo aquilo, né? Não é fácil, assim, né? Tem que gostar muito. Mas ele sempre me mostrou essa paixão, né? Pela profissão. Então, claro, no início eu nem pensava exatamente quando era criança e dizia. Era justamente de ver o quanto ele gostava. Então, o quanto aquela profissão era apaixonante, né? Era linda porque eu via isso nele, na vivência, no dia a dia, né? De como ele falava e via a profissão, assim. E aí, tu tem um irmão, né? E aí, tu é a única médica depois, não? Não, meu irmão acabou fazendo medicina também. É uma coisa que, quando a gente tem esse exemplo muito forte, é uma coisa, né? O meu irmão começou uma faculdade de engenharia ambiental e no final das contas acabou fazendo medicina. Nossa, e ele tá cursando? Não, ele é radiologista. Que legal. Foi pra outra área também, mas, né? Também acabou que o pai influenciou, não teve jeito. Total, né? Nossa. A minha mãe é professora de educação física. Olha aí. Daí isso, coitado, não puxei nada, assim, né? Não gosta nem do exercício físico? Um desastre, assim, eu sou coitada. Realmente um desastre, Ela né? deve ficar bem... Minha mãe era assim... Que desilusão essa filha. A minha mãe era, assim, atleta das seleções de vôlei em Pelotas e tal. Fez a faculdade muito por amar esporte, né? E realmente a filha, assim, nunca passou um saque. Não deu exemplo. Foi eu super compreendo. Eu super tenho empatia por ti, porque eu era um desastre no vôlei também. Não sei porquê, todas as vezes que tinha competição, o meu professor, ao invés de me escolher, me deixava no banco. Não sei porquê. Nunca me escolhia, eu nunca era escolhida. Eu rezava pra ser a reserva. Né? Tu rezava? Não, eu queria jogar ainda. Tu queria. Eu tinha uma garra, entendeu? Eu queria, só não jogava bem.
Isso é um detalhe. Não, eu tinha noção das... Tu tinha... Não, eu era esforçada desde sempre, né? Pra te ver, continua até hoje, né? Isso aí. Mas, enfim. Doutora, entendi. Tu gostava dessas várias áreas, dessas várias especialidades, mas quando viu a dermatologia, acabou se apaixonando e viu que era aquilo ali mesmo, né? Beleza, chegou a residência, então tu fez a residência na Santa Casa, que nem tu falaste, né? E aí lá na residência, em que momento que tu percebeu assim, não, eu vou ter o meu consultório, ou eu vou seguir, daqui a pouco eu vou trabalhar em outro consultório? Que momento que tu fez assim, não, eu vou, ou teve o casamento antes? Como é que foi agora o resto da história? Não, eu vim antes da gente casar mesmo, eu já vim, já montei. Eu nunca pensei em outra possibilidade. Tipo, não havia outra possibilidade. Na verdade, sempre pensei em ter o meu consultório. Em cidades maiores, até o caminho natural é tu, de repente, ir trabalhar numa clínica, né? E depois, de repente, se vale a pena, tu vem pro teu consultório. Aqui a gente não tem muita essa possibilidade, assim, né? No interior é diferente. Tu tem que montar ali o teu espaço e sempre me agradou essa ideia também, né? Montar o espaço do meu jeito, né? Enfim, a gente tem consultório, eu e meu marido ali junto no mesmo espaço, na mesma clínica, e a gente se dá bem. Cada um tem seu jeitinho, né? A gente não é muito parecidos, mas a gente se entende. Se complementam, né? São perfis que se complementam. A gente se entende na gestão ali do consultório, então a gente nunca entrou em conflito nisso. É uma coisa que eu até pensava, nossa, no mesmo espaço, né? Trabalhando juntos é diferente. O dia todo ali, né? Exatamente, tal, né? Será que não vai gerar um conflito? Mas não, e a gente nunca brigou, assim, em função do consultório. Legal. E a gente se ajuda ali na gestão, e quando a gente, tipo, agora, vamos reformar, vamos. Então, um dá apoio, um dá apoio, assim, pro outro. E a gente, no final das contas, a gente acaba chegando num acordo, assim, que os dois gostam. Quando a gente foi fazer a identidade visual e tudo, né, que a gente... São áreas diferentes, né? Ele é gastro, né? Ele é gastro. Então, a gente não queria, né, queria alguma coisa que funcionasse bem para os dois, mas a gente, no final das contas, os dois gostaram, né, do mesmo, assim, então deu tudo certo. Legal, isso é importante, né? Ter essa parceria, porque muitas vezes o que a gente vê é que trabalhar com o meu marido, nossa, isso nunca vai dar certo. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Então, essa relação, essa cumplicidade de estar ali no dia a dia, né? De estar junto, de entender e tal, é muito legal. É um sinal de maturidade também da relação, né? E já que a gente está falando de família, de casamento, vamos falar de maternidade, que tem a ver também, né? Tu é mãe, então, né? Conta um pouquinho mais aí como é que foi esse ser mãe pra ti. Nesse meio tempo, então, tu conheceu ele, vocês vieram pra cá, terminou a residência e tal. Onde é que entrou a gestação aí? Nesse meio tempo? A gente se conhece há bastante tempo. A gente se conheceu, eu estava na faculdade, o Fernando estava na residência, a gente namorou bastante tempo. Depois, esse ano a gente fez 10 anos de casado, então... um tempo já, né? E a gente tinha esse plano, né, de ter filhos. A gente casou e depois foi aquela coisa meio tradicional. Depois de um tempo, né, a gente decidiu... o Fernando deu uma pressionadinha, assim, porque eu tinha medo. Vou ser bem sincera, assim. Nossa. Eu queria, mas eu tinha medo. De casar, de oficializar o negócio. Não de casar, de ser mãe, da decisão de ser mãe. Entendi. Não, de casar foi uma coisa assim... Foi natural. Foi. E casar, pra mim, nunca foi uma coisa assim, tão idealizada, assim, sabe? Era uma coisa... A gente já tava numa relação há muito tempo, a gente já morava juntos, né? A gente queria comemorar, né? Aquela decisão de ter uma vida juntos, mas não é uma coisa tão, assim, né? De príncipe e princesa, aquela coisa do casamento, assim. Meu casamento foi uma celebração mesmo, uma festa, eu me diverti um monte, então não foi uma coisa tão... assim, que eu tenha ficado tão nervosa ou tão com medo de ir lá e oficializar isso, né?
Mas eu digo a decisão de ser mãe. O momento de, agora eu vou parar a pílula. Na hora. Uhum. Né? Porque eu dizia, eu adoro a minha vida. É porque muda tudo. Sem ser mãe. Eu tinha essa noção, eu não fui mãe tão novinha. Então eu sabia que a partir daquele momento tudo mudaria tudo, né? Uhum. E eu também gostava muito da minha vida antes da maternidade, né? E aí? E outros medos, assim, que passam na cabeça, tipo, eu vou ser uma boa mãe, eu vou... Essas inseguranças, né? A gente sempre sente. Passava muito na minha cabeça, assim, vou dar conta de educar, é uma coisa que ainda passa pela minha cabeça, sem né? dúvida. Estou no caminho, Sem estou dúvida. Sabendo educar. Eu me passo até hoje com um filho de 19, daquele tamanho, né? Então, então assim... É assim. Não vai melhorar. Não vai. Então, assim, me passava essa dúvida, vou encarar, né? E daí o Fernando, vamos, tem que ter uma hora. A pressão começa. Tá na hora, vamos lá, para essa pílula, tá? Então, e daí parei, veio, depois de um mês, não foi tão assim, foi depois de uns 6 meses eu engravidei, assim. E daí também veio tudo assim. Foi uma gestação tranquila? Foi muito tranquilo e foi assim, eu recém tinha me mudado pra minha casa, tava tudo uma vida bem legal. E foi tranquilo, assim, foi eu fiquei no consultório eu marquei consultório até as 38. Semanas. Uma pessoa bem louca, né? Porque eu queria parto normal. Uhum. E daí me dizia, não, meu pai mesmo dizia, não, a primeira gestação, Bárbara, tu vai lá para as 39, quase 40 semanas. Eu, beleza, então eu vou parar com 38. Uhum. E aí? Daí ela veio com 38 e 1. Ou seja, tu trabalhou até o último dia mesmo. Sim, tipo assim, literalmente. Porque ia parar, né? Eu não sabia exatamente quanto tempo eu ia ficar fora ali. Eu tinha me planejado ficar uns 2 meses fora, acabei ficando um pouquinho mais. E então, assim, eu fiquei no consultório até às 7 da noite, aquele dia. Sim, resolvendo tudo, todas as pendências. Realmente grávida no final fica meio atrapalhada, né? Dá umas rateadas. E daí eu fiquei lá tentando deixar tudo mais organizado possível, né? Tenho aqueles pacientes que preciso voltar com uma certa frequência, não queria deixar ninguém desassistido e tal. Mas eu tava bem de boa, disse, eu vou ter uma semana assim que eu vou ficar assistindo vídeos, série, né, filmes, porque daí eu sei que depois, né, vai ser mais pegado e tal. E daí eu passei a manhã inteira fazendo coisas de manhã, no dia que eu ganhei, né, porque também queria deixar tudo já em ordem antes de descansar. Aí tu descansou lá na maternidade. Daí, eu nunca vou me esquecer, porque é um dia assim que eu acho que a gente não esquece, né? Não tem como, né? E daí o meu pai, imagina, ele me deixou um aparelho de fazer mapa, aquela coisa que tu faz no final, assim, ele me deixou. E daí eu fazia, E o teu pai tava lá meu pai em Palmeira. Só que a gente tinha combinado que ele ia vir assistir, né? E daí... Daí ele me ligou, assim, tipo, umas 11 da manhã. Bárbara, tu pra lá e pra cá? Não, eu recém tinha chegado em casa, assim. Eu disse, Bárbara, tu tá tudo bem? E daí eu disse, tá tudo bem. Eu senti meio que umas cólicas, pai, mas eu acho que não é contração, eu tô me sentindo bem. Daí ele disse, faz o mapa ali. Daí eu fiz, daí ele só me disse assim, hoje já foram 2. Eu tive um pressentimento. E aqui, ó, pelo teu exame é hoje. Eu tô acabando mais um parto e tô indo pra aí. Tá, e pelo exame ele já viu. Tipo, porque já tava sinais ali, justamente as contrações, né? Só que não eram contrações doloridas. E daí, ele não conseguiu chegar. Foi muito rápido o meu parto. Nossa. E aí tu já foi pro hospital? Não. Ali eu não tava sentindo nada, né? Ele falou isso, eu disse, tá, beleza, pai. Eu almocei, tá? Almocei, comi sobremesa, tá? E assim, foi coisa light, né? Comi, normal, tá? E daí, me sentei pra assistir o filme. O primeiro filme que eu ia levar, né, a semana inteira foi assistindo. Icônico mesmo, então. Isso. Daí eu senti que ia estourar a bolsa, eu saltei do meu sofá. Pra sofá não novo. olhar o sofá. Sofá novo, né? Na casa nova. Eu disse, não vou acabar com o sofá.
Tu sentiu ainda? Daí estourou a bolsa, resumindo, uma hora depois a Fernanda nasceu. Gente, foi muito rápido. Quase a Fernanda fez o parto, porque também a minha obstetra achou que ia demorar, né? Óbvio, né? E quando eu liguei pra ela, estourou a bolsa, eu digo, não, tô bem, estourou a bolsa, mas eu nem tô com contração. E daí evoluiu rápido e foi um parto muito bom também, né? Eu fui privilegiada, porque, tipo, foi intenso. Eu não posso dizer que tranquilo não é a palavra, porque não é tranquilo, né? Aquela não uma sei, hora. Eu tive cesárea, eu não passei por isso, não sei como é que é. Foi intenso, mas foi rápido e foi muito bom, né? Melhor do que eu podia, que eu tava me preparando psicologicamente pra. Tá, e tem um detalhe legal, né? Tu vive num mundo chamado... Fernando Holanda, eu brinco. Explica para nós por quê. É porque meu pai é Fernando, o meu marido é Fernando Henrique, né? Mas é Fernando também. Quando eu era criança, eu dizia que eu teve uma filha Maria Fernanda, mas acabou sendo Fernanda mesmo, né? Então, seja, todo mundo... Tu gosta mesmo desse nome, né? Dá pra perceber. Ou é um karma, alguma coisa. Fernando Holândia, muito bom. Porque, tipo assim, o nome da Fernanda foi, tipo, Fernando, meu pai e meu marido que escolheram. Foram eles. Claro, muito legal, né? É decisão única, né? Não, quando eu engravidei, eles me disseram, é menina, eu tenho certeza. Vai ser Fernanda. E vai ser Fernanda. Eu, tipo, que bom, daí já poupa, né? E não confunde, às vezes, os Fernandos em casa? Fernanda? Uma curiosidade. Quando tá o meu pai e aí confunde. Lá em casa, daí às vezes confunde um pouco. Né? Porque é que daí tu deve chamar diferente eles, né? Tipo, apelidos e tal. Tá, e que esse momento da maternidade, tu sentiu assim que ele te transformou? Porque tu disse, tu tinha receio, né? Ai, você é uma boa mãe, não você. Esse dilema que todas nós passamos, né? E como foi esse momento assim de, não, agora eu tenho... O que tu percebeu que impactou na tua vida? O ser mãe? 100%, né? É a experiência mais transformadora que existe. Eu acho que não tem nada mais transformador do que isso, assim. É muito mais do que a gente pode imaginar. É muito mais difícil do que a gente pode imaginar, né? É verdade. Ou que a gente pode transformar em palavras, né? Exatamente. É uma coisa que só quem sente, né? Só quem é pra saber. Eu tenho uma amigona, assim, que também tinha e teve neném há pouco tempo. Ela vai saber quando estiver assistindo. E ela me mandou um áudio dizendo: meu Deus, muda tudo, eu sou uma outra pessoa. O que tá acontecendo comigo? E é mais ou menos isso, é exatamente isso, assim, né? E é natural. É uma coisa conflitante no início, porque por isso que eu acho que o puerpério é tão difícil, por vários motivos, na verdade, né? Tanto as mudanças físicas, né? Hormonais, tudo, mas é aquele impacto, né? Mas muda tudo, assim, a gente se transforma automaticamente, né? Mudam as tuas prioridades, muda a tua visão de mundo. Eu acho que se transforma numa pessoa melhor no sentido de se tornar menos egoísta. Antes daquilo, por mais que tu tenha um parceiro, uma família, mas, assim, tu faz as coisas que tu quer, na hora que tu quer. Tu tem muito mais controle da tua vida, né? E depois que tu ganha um filho, tudo se volta para ele, né? Pelo menos naquele primeiro momento que ele é um ser assim totalmente dependente de ti, né? É aquela coisa. Se tu não dá o alimento, ele não vai se alimentar. Se tu não troca a fralda, ele não vai trocar. Ele tá muito, literalmente, né? A vida dele depende de ti, né? E de como tu vai conduzir isso. Então, assim... É uma coisa muito louca mesmo a gente pensar, né? Quando a gente tá com aquele bebê ali, tá aí agora. É muito forte. É meu. E assim, tu faz e tu vai... E é uma coisa que tu vai desenvolvendo, né? Ao longo. Dúvida. Porque assim, tu não... agora pari o filho. Nasceu uma mãe, nasce uma mãe. Tudo não, esse papo aí eu acho... tem, né? Não tem. Assim como o amor, ele vai sendo construído e vai crescendo a cada dia, né? Eu vi uma entrevista muito engraçada da Isis Valverde, que ela dizia, quando assim, ele recém-nascido, daí chegava as pessoas dizendo assim, é muito amor, né? Daí eu olhava para aquela coisinha que só fazia assim.
Daí eu me sentia, tipo, uma meio alienígena, culpada de não estar com todo aquele amor formado por aquele... E é uma construção, sem dúvida. Aquele primeiro momento tu tá meio tonto, né? Tu tem muita coisa que tu tem que assimilar. Mas aquilo vai crescendo, assim... Quando tu acha que não dá mais pra crescer, cresce mais. Muito louco. Tu vai conhecendo aquele serzinho, olha pra ti, depois eles começam a enxergar, porque no início eles te cheiram, né? É verdade. Aí começam a interagir. Eles cheiram, e passam grudados, assim. Mas depois, né, eles te olham, tem aquele amor mais profundo por ti e tu por ele, né? Por aquele ser ali. Mas é total, assim. E surgem outros medos que eles não estejam bem, medos que aconteça alguma coisa com eles, medo que aconteça alguma coisa contigo. Porque tu vai ter, por muito tempo, aquele ser vai depender de ti e ninguém vai dar o mesmo amor que tu dá. Né? O amor de pai é o amor de pai, o amor de avós é o amor de avós. Isso. Mas o amor de mãe e o cuidado de mãe... Não tem. Só tu é insubstituível. Exatamente. Por muito tempo ali tu vai ser insubstituível. Isso é muito grande. Né? Então, assim, óbvio que a dificuldade tinha que ser proporcional a tudo isso, né? Porque isso é muito grande, não podia ser fácil, né? Exatamente. E se é tão grande assim, ele deve ter refletido na tua vida profissional também. Sim. Tu percebeu? Que tipo de coisas que tu percebeu que refletiu no teu dia a dia como médico? A empatia muda, né? Especialmente quando tu atende, né? Atende mãe, tu atende criança, né? A empatia, o entendimento muda completamente, né? Por exemplo, para mim é muito difícil quando eu atendo, às vezes, ou a mãe, principalmente a mãe de uma criança que tem uma dificuldade especial, que tem... Porque eu sei o quanto é difícil quando nem tem essa demanda, né? Agora, quando tu vê uma mãe, assim, que tu vê que às vezes tá até esgotada, não tem tempo pra nada, tira um tempinho pra ti ali, às vezes ela veio até conversar contigo. Né? Tu ser a psicóloga dela, né? Porque deve ser uma coisa muito difícil, assim, sabe? E tu percebeu que isso mudou a partir do momento que tu foi mãe? Claro que é uma coisa que sempre impacta, mas é que depois que tu vive aquilo, tu sabe que isso é maior do que tu imaginava, assim, né? Então, bate mais, sabe? Às vezes... Porque na faculdade, vocês têm uma questão, quando vocês fazem a medicina, de... Tem um nome sobre isso que agora eu não vou me lembrar, mas é ter uma visão mais racional das coisas, né? Vocês são ensinados a pensar de uma forma mais técnica mesmo, né? Com esse olhar mais daqui a pouco direcionado a resolver soluções. Resolver soluções é ótimo. Resolver problemas, né? Não, eu tenho que resolver, eu tô aqui. Olhar a doença, não tanto a pessoa com a doença. Isso aí, né? Então, a gente vê todos os exemplos, né? A gente tem a gente tem mestres, né? Que vão ter muitas visões, né? Mas, claro, tu é um profissional ali, obviamente, tu não pode, assim, a tua emoção se sobressair ao teu conhecimento técnico a ponto que te paralise, assim como acontece. Por que a gente não deve muito atender familiar, né? Assim, pelo menos não doença e tudo mais, né? Na área da estética é diferente. É uma coisa mais leve, enfim, né? A gente não... Mas quando é uma doença... porque que ali tu não consegue ter esse discernimento, né? Quando tu te deixa envolver muito pela emoção, né? E tu precisa ter uma resolução, resolver um problema, pensar, né? A emoção vai te atrapalhar nesse momento, né? Assim, é aquele equilíbrio, né? Em tudo na vida, né? Tu não pode ser uma pessoa fria sem empatia, isso não é uma profissão que justamente lida com pessoas, não lida com números ou com coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando realmente tu te envolve muitas vezes numa
num caso, assim, às vezes tu perde um pouco o discernimento. Então, é o equilíbrio. Ter esse cuidado, né? É o equilíbrio. Claro, se tu for te envolver muito com cada paciente, né, e viver a dor de cada paciente, tu também não vai ser uma boa médica, né? Ele não vem também procurar, às vezes ele vem desabafar, ele vem, né, para que tu ajude a resolver algum problema, mas ele não vem para te chorar junto com ele, não é também isso, sim, né? Não é exatamente isso. Então é o equilíbrio, né? Mas claro, a gente também, a gente tem que conseguir na maior parte das vezes fazer isso, né? Ser empático, mas resolver. Exatamente, né? Colocar em prática o teu olhar conhecimento. No olho, comunicar bem, né? Mas colocar em prática o teu conhecimento técnico ali para resolver o problema. Mas às vezes acontece que tu te envolve demais, acontece também, né? Mas às vezes quando te bate muito uma coisa que realmente, né? É aquela coisa que bateu muito, assim. Daí... Não é que tu não vai conseguir resolver, mas às vezes tu tem que... deixa eu me centrar. Deixa eu me centrar e daí, né? Vou ser a médica que ele tá procurando aqui, né? Tá, já que a gente entrou nesse assunto de trabalho no dia a dia, né? De profissão e tal, queria entender como pra ti tu enxerga o teu desafio, assim, de atuar como uma médica dermatologista e também pensar no teu negócio, gerir o teu negócio, né? Como que é isso na tua mente? Como é que é no dia a dia? De que forma prática? Porque a gente percebe muito ainda, tem algo que eu falo bastante, que eu bato muito nessa tecla, né? Que o profissional da saúde, cada vez mais a gente sabe que estão sendo despejados vários médicos no mercado e as graduações ainda não estão olhando para temas como gestão do seu consultório, gestão do seu, né, da sua clínica. E eles saem totalmente crus, sem nenhum conhecimento, e muitos, a maioria deles, dá para dizer muito bem, com muita certeza disso, foca no conhecimento técnico. Sou dermatologista, então eu tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer mais um curso disso, mais um olhar para isso, sempre focando na parte técnica, na parte técnica, na parte técnica. E aí tem um lado ali que vai ficando com falhas, tem um lado ali que não vai estar sendo visto, que é o lado da gestão, que é o lado do... Peraí, eu tenho um nome a zelar, eu sou a Bárbara, eu tenho a minha marca a zelar, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação e tudo que envolve isso, de entender que é isso que vai fazer com que te gere mais pacientes, com que tu tenha mais sucesso no teu negócio e que tu prospere. Mas para tu prosperar, tu tem que... É um ciclo de coisas, é um monte de coisa que tu tem que pensar, que tu tem que entender e principalmente que tu tem que estudar. Não é só ir atrás da parte técnica, né? Então, como pra ti é atuar como dermatologista e pensar nessa gestão do teu negócio? Assim, como que tu enxerga esse mundo? Para mim foi um caminho, assim, porque eu ainda sou de uma geração, acho que talvez de transição. Não sei se agora, né, eu vou fazer 16 anos de formada, então talvez essa geração já venha com uma ideia, não tão do que é realmente como fazer bem feito, mas que tem que fazer, por exemplo, marketing, tem que eles olham muito para o Instagram, para as redes sociais. Exatamente, isso, né? Isso mas não exatamente o que é um consultório, o que é a gestão de um consultório. Isso também, tu precisa de como tudo na vida, né? Precisa. A gente sai muito novo e muito imaturo da faculdade, né? Então, assim... Eu acabei a faculdade, tinha 24 anos, né, recém-feitos, então, claro, não era nenhuma menina, mas a visão real de negócio eu não tinha, né, isso não, e tu não é realmente incentivado a ver isso, né, é uma coisa assim, medicina é quase um sacerdócio, né, é uma vocação. Ou seja, tipo, trabalho de graça. É praticamente isso, assim, tipo, é feio pensar no lucro, cobrar, né, em crescer, né? Então, assim, tem esse conflito, tá? De, tipo, não vou me autopromover. Essa dualidade, né? Não vou me autopromover, porque, é errado, né? Mas tá aí o CFM, daí entra aquele N questões, né? É complexo, assim, né? Mas com o tempo, a gente vê que, obviamente, tu não vai ser... Na verdade... Tem gente que até faz
um sucesso, pelo menos temporário, não sendo bom médico, mas existe, né? Existe quem faça só o marketing, mas né, não adianta, tem que fazer da maneira como tu acredita, né? Então, assim, claro que ter conhecimento técnico, atender bem os pacientes é o primeiro... É o essencial, né? Tu parte disso. Mas depois, começa a ver que, obviamente, tu precisa entender de gestão, né? Senão, ao invés... Aquele é o teu trabalho, é a tua fonte de renda, é a tua fonte de lucro, enfim... o objetivo ali é que ele cresça, né? E que te dê lucro, enfim. Então, com o tempo, tu vê que tu precisa de ferramentas. E daí tu vai entendendo, né? Como gerir. E a gente vai sempre aprendendo. Acho que eu tô só começando, assim, né? Neste aprendizado, enfim. Mas hoje, né? Eu tenho mais essa visão de que realmente precisa... enxergar o consultório, a clínica, como uma empresa, né? Então, para funcionar bem, né? Precisa de várias coisas, não é só... Tem várias coisas antes de chegar até o meu atendimento, né? Exato. E, claro, o meu atendimento tem que ser ótimo. Tem que, exato, ele tem que superar, né? Mas assim, o que tu percebe, qual foi o momento, assim, tipo, o ponto de inflexão? O Flávio Augusto tem, inclusive, um livro sobre isso, né, que é Ponto de Inflexão, onde ele fala que ponto de inflexão é aquele momento que muda o rumo do jogo, assim, né? Qual foi o momento que tu percebeu? Eu preciso conhecer mais sobre gestão, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso fazer diferente do que eu tô fazendo. Teve um momento, assim, que tu percebeu? Foi muito louco. Porque a gente, assim, ó, a gente não... eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. E a gente não se permite muito parar, né? Tipo, o ócio é como se fosse uma coisa, um tempo perdido, né? Como sendo ruim, né? Ser uma coisa ruim. Então, tu vem de uma levada ali que tu começa, tu vai indo. Começa com plantão, tu vai indo. E daí começa com consultório, devagarinho, mas daí, né, enfim, foi tendo mais pacientes. Daí veio esse foco pra maternidade, que um tempo tu fica muito, né, em função disso. Depois as coisas deram uma acalmada, né? Tu consegue equilibrar melhor as coisas, enfim. E voltar sempre, a minha profissão foi algo que eu amei. Nunca, assim, eu pensei, vou ser mãe ou vou ser médica, né? Não, então, sempre foi uma coisa que obrigatoriamente eu teria que equilibrar as duas coisas. Mas no início, quando é muito pequenininho... fica meio desequilibrado ali, né? Tu fica meio... Fica dando mais atenção. Porque é uma coisa... É difícil, assim, realmente ter um equilíbrio. Tu estar, né, por inteiro ali na maternidade, tu estar por inteiro ali como médica no consultório. Enfim, depois desse primeiro momento em que as coisas se equilibraram, eu comecei a ficar um pouco incomodada. Surgiu de um incômodo, tipo... eu tô meio... Também eu cheguei, né? Tipo, aquela coisa, chega no consultório, eu não era nem Santa Cruzense, não fiz nada de propaganda, nem no jornal, nunca eu coloquei e tal. Aquilo vai indo boca a boca e tal. Eu já tinha uma agenda cheia, quando eu fui mãe ali, eu já tinha uma agenda cheia. Mas não sei, eu cheguei numa zona de conforto que por um tempo foi de conforto e depois aquilo me gerou um desconforto. Tipo, eu quero mais, né? Quero mais. Não sei exatamente onde eu quero chegar. Mas isso não é mais pra mim. Eu quero mais. Eu quero coisas... E aquela coisa, eu acredito muito nisso. Não adianta tu ficar lá sentado esperando, né, um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Isso é irreal. Isso é buscar por milagres que não existem, né? Exatamente, né? Então, vou ter que fazer alguma coisa. Bom... e foi muito ali eu fiz uma cirurgia de varizes, que eu tive que obrigatoriamente ficar em casa lá. Lembro disso. Umas 2 semanas. Eu já tava pensando, né, acho que a gente já até conversado, né, porque eu disse, bom, então o que é o fazer diferente, que eu vou fazer, né? Então, assim, acho que eu preciso fazer marketing. Eu levei um bom tempo para me convencer de que eu tinha muito esse pensamento. Eu sou médica, não
vou... Eu fiz dermato, fiz residência, agora vou ter que fazer vídeo. Exatamente. Como assim? Não, eu pensava muito isso, sabe? E até por não... De ser uma coisa... Como é que eu vou aparecer nesse marketing como algo que traduza a minha identidade? Né? Porque eu não quero que fique uma coisa boba, ao mesmo tempo eu não quero que seja uma coisa séria demais e que não conecte. Que transmita a minha... Como é que se faz isso? Nunca fiz, como é que eu vou fazer? Né? E daí sim, eu, né, conversando, vendo, enfim, cheguei na 981, né, te liguei, vamos conversar, daí tu me propôs, né, vamos fazer a consultoria, enfim... E daí eu acho que abriu horizontes para muita coisa, aquele tempo parado ali, que daí do ócio, né? Ali, né? De ter que ficar parado e ter uns diazinhos, assim, de não estar ali, né? No atendimento, caso aquela rotina assim, né? Que tu não... e de pensar em outras coisas, de parar, ler outras coisas, de pensar... Olha, mas de repente tem um jeito de fazer que pode ser legal. Não seja o que eu faço hoje e que pode ser legal. Não, de começar nesse mundo e que não seja uma coisa ruim, que seja uma coisa muito legal. Leve, né? Que seja leve, que seja divertida e que consiga traduzir a minha identidade, né? Qual é a minha identidade? Como é que eu vou falar isso? Porque quem sou eu? Quem sou eu? Tipo isso. Porque uma coisa é parar para pensar, né? Nas tuas características. Como é que tu vai comunicar isso, né? Como é que as pessoas te veem? Como é que eu me vejo? Como eu me vejo e como eu quero que as pessoas me vejam. Exatamente. Então, às vezes a conta não fecha. Do tipo, talvez tu tenha que primeiro ser primeiro antes de tu... querer que as pessoas percebam isso, tem que ser aquilo, tem né? Que ser aquilo. Porque as pessoas não vão te perceber de uma maneira que tu não é. Não adianta tu colocar uma máscara. Por isso que o marketing não vai fazer milagre nisso, né? A minha ideia nunca foi isso. Mas tem muita gente que né? Que quer criar uma imagem assim, de que não é. Exatamente. E ter esse cuidado, né? A minha ideia nunca foi, porque eu penso, se eu tô escolhendo, né, começar a fazer esse marketing para captar, né, pacientes, não faz nenhum sentido o paciente vir até mim por aquela imagem que eu passo e eu ser uma pessoa totalmente diferente na frente dele. Não faz sentido algum. Né? Então, justamente eu quero chamar a atenção daquele perfil de paciente que fecha com o meu, né? Claro que os pacientes te escolhem, mas assim... Na verdade, a gente também acaba escolhendo um perfil de paciente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque da maneira como a gente pensa, na minha área, o teu senso estético, enfim, né? Justamente tu tá ali falando para que as pessoas conheçam um pouquinho de ti, mais do que escolher o teu nome numa lista, enfim, né? Para que eles tenham uma ideia da maneira como tu pensa, qual a tua linha de pensamento, a tua linha de trabalho, né? Para eles irem te conhecendo até chegar no momento da olha, bateu, assim, acho que eu, né, quero ir lá conversar, quero ir lá, né, ser avaliado, né... E hoje tem cada vez existe mais, né? Dependendo do público que tu vai atingir, o que a pessoa vai... recebi a indicação da fulana. Vi num grupo do WhatsApp. Rola muito isso, né? Vou lá ver quem é ela. Aí vou acessar o Instagram dela, vou ver, gostei desse aqui, não gostei. Então, é como se fosse... Não tem como não dizer outra coisa, mas é a tua vitrine. Sim, não adianta negar. As pessoas estão ali, elas vão olhar tudo. Vão olhar se tem stories ativo, vão ver os vídeos, vão ver, gostei, não gostei. E ali, naquele momento, tu tá numa disputa com um monte de gente e aí tu tem que ser tu. Porque não adianta tu criar uma imagem ali e daqui a pouco ela marcar uma consulta e se decepcionar. Porque eu já vi muitas pessoas me dizerem assim, nossa, eu vi tal fulana lá no Instagram e quando eu fui marcar uma consulta com ela era completamente diferente. Não faz nenhum sentido. Sabe? Se o objetivo é captar aquele paciente, né? Não é viver do digital, né? Não é esse o objetivo. São objetivos diferentes. Exatamente. Uma coisa cada um tem o seu e o teu é esse, né? Exatamente, né? Porque uma coisa é eu querer mudar do meu atendimento, né? Como médica, dermatologista. Passar a vender infoprodutos, por exemplo. Exatamente. Daí é um outro...
uma outra dedicação, outro trabalho. É outra coisa, né? Agora, se o objetivo ali é captar pacientes que me conheçam, que têm vontade de consultar comigo, de fazer procedimentos comigo, né? E tem que ser aquela imagem ali do vídeo tem que ser muito fidedigna ao que eu sou. Exatamente. Né? Exatamente. Até para mim captar o meu perfil de pacientes, né? Porque, obviamente, vão ter pacientes que não, vão ter pessoas que não vão gostar da minha linha de tratamento, né? E tá tudo certo, né? A gente se conecta com pessoas diferentes. Exatamente. Assim. Então, isso é uma coisa que já é bom pro paciente, e é bom para mim também, né? Porque é claro que dá muito mais prazer quando tu atende os pacientes que vêm e tu vê que gostam, que sentem segurança, né? No teu trabalho, né? Que compram ali a tua... como é que eu vou dizer... Te compram, na verdade, né? Compra a tua marca, tu como profissional. Compram a informação também que eu tô passando, sabe? Acreditam no que eu tô dizendo, no que eu tô propondo, né? Pra eles. Confiam, né? Confiam, né? Tu sentir, assim, a confiança do paciente, assim... É uma incrível, sensação né? muito boa. Não tem dinheiro daí que paga, né? Não tem é muito bom. Que a confiança a gente constrói, ela não é algo que as pessoas vão lá e dão pra gente. Tu tem que ir construindo, tu tem que ir galgando, e é aos pouquinhos, né? Nossa, muito isso. Dentro da tua área, da área da dermatologia, a gente sabe que tu deve encontrar muito a insegurança das pessoas, muita falta de autoestima, muitas questões relacionadas ao ser da pessoa, né? Que aí vai refletir nessa questão da beleza, da estética, que daí tu atua diretamente com isso. Como que tu percebe que uma boa relação médico-paciente ajuda a contornar essa questão? Dessas inseguranças, dessas falhas, porque, como tu falou, muitas vezes eles querem só ser ouvidos, né? Assim, quando tem essa questão, assim, tu sente que o paciente quer mais ser ouvido mesmo, né? Compreendido, eu acho que até é mais fácil. Tu cria aquela relação e... Tu consegue se conectar. Exatamente, e... eu acho que isso acaba sendo curativo quase, né? Então, assim, daí é o tipo de consulta que é a pura relação médico-paciente, tá? Que é o tratamento, né? Agora, naqueles casos mais graves, eu digo assim, de distorção da imagem, né? Um paciente que vem muito decidido a querer se modificar, né? Não se gostando, né? Se achando com mais defeitos do que são reais. É mais difícil, assim, porque... Tu tenta trazer isso pra ele, pra realidade dele e tal? Como é que eu tento, assim, eu nunca vou fazer um procedimento num paciente que tem uma distorção da imagem e que acha que precisa de um procedimento que não é condizente com a realidade, né? Então, assim, mas eu sou torta de um lado. Não é, né? Então, assim, é a maneira que a pessoa se enxerga. Então, claro que eu tento elevar aquela autoestima, ver com que ele enxergue, né, o que é real, porque às vezes são pessoas muito bonitas e que tem essa visão de si mesmo, assim. E às vezes elas só precisam que outra pessoa veja isso para eles começarem a se enxergar. Então, em algumas vezes a gente ajuda nesse sentido. Não é injetando coisas que eles não têm indicação, né? Mas nem sempre a gente consegue, porque às vezes isso é muito forte, isso é Daqui a pouco ele vai sair dali e vai ir para outro profissional. Que vai fazer. Exatamente. Então, assim, nem mas sempre tu tá tranquila que tu agiu de acordo com os teus valores. Exatamente. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Não fazer o mal. Esse é o primeiro julgamento lá que a gente faz, né? Então, assim, nem sempre tu vai conseguir ajudar, né? Mas eu vou agir, né, com o que eu acho correto, né? Se o paciente tem indicação, maravilha, né? Enfim, mas vamos fazer. Agora, se ele busca algo que não vai fazer bem para ele, né? Não vai melhorar a visão que ele tem dele mesmo, porque vai ficar sempre torto, porque aquilo não é real, né?
Então, não me proponho a fazer. E, assim, eu nunca tive um paciente que ficou brabo quando eu disse que eu não ia fazer, né? Porque eu expliquei para ele, né? A comunicação, tu usou da sua comunicação. Que eu não ia fazer porque eu achava que não precisava, né? Eu sei que alguns continuaram sendo meus pacientes e foram fazer num local que se propôs a fazer, mas... Tudo certo, né? É isso. Tudo certo. É isso. Daí tu vai atrair aquele tipo de paciente que tá de acordo com o que tu prega, que tu faz, realiza. Com o que eu acredito, né? Assim, a parte estética, ela tem a parte do conhecimento técnico, né? A primeira coisa, obviamente, tem que fazer um procedimento com alguém que tenha conhecimento técnico naquilo, tenha condições de fazer, de tratar as complicações, enfim, né? Por isso que a gente bate tanto na importância aí, né, dos procedimentos feitos por médicos. Mas, fora isso, né, tem o senso estético, que pode variar muito de uma pessoa para outra. Verdade. Né? Então, tu considera bonito? Claro, existem proporções, né, que vem lá dos pintores clássicos já usavam e tudo mais, que é um certo guia e que na prática é o que a gente enxerga como o clássico bonito, né? Quem tem aquela simetria, aquelas proporções e tudo mais. Mas não existe, né, tu não vai fazer uma boneca, né, um boneco, né, tu tem que desenvolver aquele senso estético, aquela observação, aquela visão, né, porque tu não vai fazer uma forma de bolo, assim, né, então tu vai aplicar isso, aquilo na pessoa, né, enfim. Então, o senso estético de cada um é particular. Então, é importante quando um paciente vem, ele se identificar com o teu senso estético para ficar contente com os resultados, né? Se eu gosto de um efeito mais natural, eu não vou... O paciente que gosta de um efeito mais... Eu não vou atender aquele paciente que vai querer uma modificação muito significativa da face, por exemplo, né? Então, é isso. Eu acho que é importante para o paciente ficar contente, né? Ele se identificar com o meu senso estético, né? E o conhecimento técnico eu tenho. Então, né, eu vou poder atender às necessidades dele. Dar um match ali entre médico e paciente, né? É isso aí. Há um tempo atrás, tu comemorou um ano de presença no digital, né, de redes sociais e tudo mais. Tu falaste ali, então, para nós, Ingrid, foram, né, 10 anos nessa vida que tava legal, né, ali, só que eu não me posicionava no online, não fazia e tal. Até que teve esse momento, né, ali do nascimento da Fernanda, esse olhar diferente e tal, mas peraí, isso aqui não tá legal, de começar a se incomodar com algumas coisas, e aí veio essa vontade de, não, acho que agora tá o momento de eu colocar a minha visão pro mundo, né, de eu falar o que eu penso, de eu me posicionar. Então, faz um ano que tu tá mais ativa nas redes sociais. E a gente sabe que o teu nicho, o nicho da dermatologia, é um nicho muito concorrido, assim como o nicho da cirurgia plástica, né? Tem muitos profissionais, tem muita gente fazendo muita coisa ruim, muita coisa muito legal, tem de tudo, né? Dá pra escolher. E a gente sabe que estética está sendo cada vez mais olhado, né, como um negócio muito promissor, muito próspero, porque as pessoas estão cada vez mais buscando níveis de melhorias no seu rosto, na sua pele, no seu corpo, por causa das redes sociais, né? Porque elas enxergam ali corpos perfeitos, à base de filtro, à base de cirurgia plástica, à base de procedimento e tal, que muitas vezes é irreal e que elas chegam às vezes, quero ser assim, né? E enfim, e isso a gente sabe que dentro da tua área, da tua especialidade é bem desafiador. E aí eu te pergunto, o que tu percebe como sendo o mais desafiador para tu se posicionar dentro da área da dermatologia hoje no online, né? Como que tu percebe isso, assim? Eu vou trabalhar com marketing digital, então agora eu vou fazer o meu marketing. Mas para fazer dentro da dermatologia é muito diferente do que tu fazer dentro da reumatologia, ou da gastro, né? Até, por exemplo, que é o teu esposo. Então, tem esses desafios, como que tu enxerga isso? Porque justamente tem essas subjetividades, né? Eu acho que assim, justamente esse é um veículo para comunicar,
né? Então, para um número maior de pessoas, né? Do que era o meu meio de comunicar no boca a boca, né? Antes de começar a fazer marketing digital. Então, assim, como é que eu vou comunicar? Eu busco trazer uma informação da maneira que eu acredito. É a maneira que eu tenho, assim, né? Então, assim, eu vou trazer, né, assuntos ou vou trazer informações da maneira como eu acredito. Eu vou mostrar ali um procedimento, vou falar de um procedimento que eu acredito, né? Com uma estética que eu acredito, enfim, né? Justamente para ter uma amostra ali para o paciente para entender qual é a minha visão, enfim, a minha linha de tratamento, a minha visão, né? Para que ele já venha, assim, menos perdido. Será que é o meu... Será que é o médico que eu tô procurando? Será que é a pessoa que eu tô procurando? E tu tem retorno sobre isso, né? Tem. Como é que é? O que os pacientes falam sobre isso pra ti? Assim? Eu acho que já vem muito... Os pacientes que vêm... Né, claro, eu atendo muito parte clínica também, né? E é uma área que eu gosto muito. Mas quando eles vêm falando, né? Vêm me procurar pela parte estética, eles vêm comentando, né? Eu vi teu Instagram, eu vi falar sobre esse procedimento, já teve paciente, isso até, eu acho que foi, eu não me lembro se foi, acho que foi até um pouco antes de ter Instagram, mas ele viu uma foto minha e disse, eu gostei do teu rosto. Ou seja, ele, tipo, tu foi ali a referência pra ele. Não no sentido de me achar bonita, não é isso? Não, no sentido dos procedimentos que tu fez, da linha de trabalho que tu tem. É porque acaba se refletindo, né? Se eu gosto de uma estética mais natural, não faz sentido eu dizer que eu gosto de uma estética natural e ter um rosto totalmente modificado, né? É diferente. E os pacientes não são congruentes. Né? Aquela coisa de ter uma certa coerência, né? Tu tem que fazer aquilo que tu prega, né? Então, se eu digo que eu gosto muito de um procedimento e eu não faço em mim, por que eu gosto tanto assim? Claro, eu posso não ter indicação, né? Não é todo mundo que vai ter indicação da mesma coisa. Mas, enfim, eu acho que tem que ter essa coerência. E daí muitos pacientes vêm dizendo, eu te achei, sei lá, a tua aparência eu achei que é natural. Eles vêm falando isso mesmo, né? Eu acho que a tua linha, né, me deu a impressão que... Acaba que tu vende isso também, né? De várias formas. De várias formas, né? Porque justamente eles vão olhar ali, né, no meu perfil, enfim... Vão se identificar mais ou menos? Eu acompanhava, acho que faz uma semana que uma paciente me falou assim, eu acompanhava com uma médica dermatologista, mas cada vez que eu ia na consulta ela estava muito diferente. Aí ela se apavorou. O que está acontecendo aqui? Não, eu comecei a pensar que não era isso que eu busco. Olha, né? Já não se identificou, não houve identificação. Não se identificou, né? Eu busco uma estética mais natural. Beleza. Né? Então, é isso, são formas vai se conectar. Mas eu nem sei qual era a pergunta, gente. Agora a pergunta era o que tu percebe como desafio dentro desse nicho da dermatologia para se posicionar no digital. Que é sobre isso, é tu mostrar quem tu é, né? E aí, assim, tu vai conectar com os pacientes que curtem esse lado que tu curte. E é sobre isso, né? Então, as pessoas vão te conhecendo mais e automaticamente vão se conectando mais. Mas a constância, é dedicação, né? É trabalho, sim, tem que olhar para isso, tem que estar atento a isso. E que muitos, às vezes, não estão afim. Mas na tua área tá cada vez crescendo mais, né? É meio uma que coisa que não tem caminho, muito, né? assim, né? Tu tem que fazer, né? Mas, assim, tem que fazer bem feito. Eu tinha uma preocupação de fazer... Não qualquer coisa, eu não gosto de fazer coisas mais ou menos. Ou não faço. Ou então nem faço. Ou não vou fazer, que é o que eu... Né, que por isso que por muitos anos, né? Mas quando eu me propus a fazer, eu disse, não, então eu vou fazer uma coisa que... claro que não é... também a gente vai melhorando, né? Porque tu vai fazendo de um jeito e daí tu vai percebendo, também tem um crescimento nisso, mas o objetivo desde o início é fazer bem feito, fazer algo que
que seja útil de alguma forma. E que pra ti seja leve, né? Porque eu vejo que pra ti é muito leve. Pra mim é. Eu tô me E isso divertindo é muito legal. Porque, como não tu ser disse... aquela coisa, ai, que saco, Exatamente. ter que fazer tal porque daí coisa. fica ruim. Porque daí fica ruim, fica mal feito, entendeu? Tudo que tu não gosta de fazer... né? Eu escolhi fazer. Né? Eu escolhi fazer. Se eu escolhi fazer, eu vou fazer bem feito e vou fazer de uma maneira que seja legal pra mim também. Então eu tenho esse espaço pra falar, que maravilhoso, né? Na verdade é maravilhoso. Se tu olhar por esse ângulo de visão... Com certeza. E tu aproveitar isso, né? Não. Porque ali as pessoas estão ali te consumindo o teu conteúdo. Porque aproveita esse espaço. Os primeiros eram super sérios os vídeos, né? Agora eu já me permito, fazer umas coisas mais engraçadas às vezes, né? Porque daí eu penso, gente, já que eu tenho esse espaço... É verdade. Porque a gente não é sério 100% do tempo e tá tudo certo, a gente tem que transmitir quem a gente é. E a gente é várias facetas, várias faces ao longo de um dia, né? Então, às vezes se permitir falar uma coisa leve. Mas nunca assim, sempre com a preocupação de não trazer uma desinformação. A ética. Então assim, eu tô falando de uma forma leve, mas de uma coisa muitas vezes bem séria e que eu acredito bastante, né? Eu não tô falando bobagem ali, né? Eu tô falando uma coisa que realmente eu quero comunicar. Mas de uma forma mais leve. Existem diversas formas, né? Aí a gente escolhe qual que a gente quer. A gente tem um quadro aqui no 981cast que se chama 981 Pergunta. Ingrid, o que é o 981 Pergunta? 9 perguntas que eu vou te questionar aqui, respondidas em 8 segundos, através de uma palavra. Tá? Então é uma palavra. O que vai acontecer? Eu vou te perguntar, eu vou contar aqui com os dedos mesmo, não vai ter tecnologia, não gosto, nem quero colocar meu celular aqui, porque, tem que colocar, então vou aqui, e se tu não responder, eu parto pra próxima, dentro do período, tá? Dentro do tempo ali. Então, lembrando, eu vou te fazer 9 perguntas, 8 segundos é uma palavra só, tá? Então, pra começar, um nome. Tá o meu nome, que eu escolhi como marca, Bárbara. Boa! Segunda pergunta. Um valor indispensável na relação médico-paciente. É confiança mesmo. Confiança. Terceira pergunta. Bárbara, definida em uma palavra? Determinada. Tá. Quarta pergunta. Um hobby. Assim, bem maquiagem, eu acho. É bem hobby. Com certeza, é a tua cara. Quinta pergunta. Se tu não fosse dermatologista, tu seria? Assim, se eu não fosse médica, eu seria arquiteta. Boa. Tá. Olha aí, ó. Porque dentro da medicina, eu ia entrar naquela dúvida. Daí não dá. Sexta pergunta. Para fidelizar pacientes, precisa? Acho que ser correta. Tá. Sétima pergunta. Família é? Tudo. Bem clichê. Não tem problema. Filhos são? Amor. Maior, tem que ser 2 essas. Tá. E aí, para finalizar, a nona pergunta. O que tu mais gosta dentro da dermatologia? Tem que ser em uma palavra? 6. Não sei acabou o tempo. Uma palavra, não sei falar em uma palavra, mas assim, eu tenho um encanto por essa área. Não acho que a dermatologia seja um encanto, mas ela, pra mim é. Tu brilha o teu olho, né? Quando tu fala da dermatologia. Eu te dei uma folguinha aqui, né? Te dei uma chance. Dessa vez passa, então. A gente tem que falar sobre um tema que eu sou muito suspeita de falar, que é sobre a experiência do paciente. E eu quero entender, assim, quais são os principais fatores que tu percebe como sendo bem relevantes para uma experiência positiva dentro do teu negócio, uma experiência positiva para o paciente, tá? Então, assim, o que contribui para que ele tenha uma experiência positiva dentro do teu negócio e o que tu aplica, né, no teu dia a dia, como que tu percebe isso?
Eu comecei a pensar muito mais justamente quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Porque faz aquelas coisas que são automáticas ali, né? Obviamente, né? No teu atendimento ali, né? Mas aquela visão que tudo começa antes, né? Comecei a prestar mais atenção depois que a gente fez a consultoria, que a gente conversou. Então, algumas coisas eu já aplicava automaticamente, assim, sem nunca ter feito intuitivamente, né? Exatamente, sem nunca ter feito uma padronização, mas depois, quando a gente conversou, isso ficou mais consciente, a gente tomou mais cuidados. Eu acho que realmente é todo um processo, né? Para o paciente chegar até o atendimento, é um processo, né? Então, as pessoas que estão por trás, né? A minha secretária, a maneira de ser atendido por ela, o espaço físico, né? Ontem eu fiquei muito feliz porque a gente recém reformou ali o consultório e teve um paciente que veio pela primeira vez, porque, claro, os pacientes que já eram pacientes, né, falam muito da reforma. Ai, que legal, mudou e tal. Bastante. Mas esse paciente era a primeira vez que ele vinha e ele me disse... nossa, como eu me senti bem no teu consultório. Não é nem assim. Não sei se ele falou que era bonito. Não me lembro se ele falou que era bonito, mas o que eu gravei foi assim. A gente se sente muito bem aqui, né? Me senti super bem aqui no teu consultório, né? E é sobre isso. Gostei muito do teu atendimento, tu é muito querida e eu me senti em um lugar que a gente se sente muito bem. Então, assim, falar de um espaço médico que tem um certo. Ali na minha área, não muito, mas assim. Né, tem um certo peso, tu vai para um consultório, não é exatamente como ir para o shopping, né? Não, tu sempre vai, sempre vai com alguma dor, com alguma queixa, né? Para resolver algum problema. Então, se ele se sentiu feliz, acolhido, gostou da recepção e do meu atendimento, meu Deus, ganhei o dia, entendeu? Meu Deus, não porque tem dinheiro isso. Que pague isso. Naquele atendimento, eu consegui cumprir o que eu me propus. Como eu disse, nem sempre é perfeito, às vezes não acontece sempre isso. Infelizmente, a gente não agrada a todos os pacientes, por mais que a gente se esforce. Mas eu acho que é isso, é o processo, e daí aquilo tem que estar funcionando, né? Então, propiciar um ambiente agradável, né? Um atendimento agradável até chegar a mim, e a hora que chegou para mim é comigo, né? Daí é comigo. E é a parte que eu mais gosto, né? Porque é nisso que eu foco, então é no atendimento, é escutar o paciente, porque eu sou uma pessoa que é prática, que é isso. Então, às vezes tem que se policiar também, não, só um pouquinho, né? Então, escuta, explica o que talvez para mim, às vezes, é algo que é simples, é o meu dia a dia. Para o paciente eu tenho que explicar com mais calma, né? Eu tenho que me fazer entender. A tua comunicação é importante nisso. Exatamente, né? Como tu vai te portar ali naquele momento, exatamente. Porque tu tá ali no 1 a 1, né? É a tua oportunidade de dar o teu show. É a oportunidade que tu tem ali. Exatamente, porque se o paciente sair dali e se sentir atendido, né? No que ele trouxe de demanda... é isso, esse é o objetivo final e é dali que ele vai ter essa boa experiência. E é dali que ele vai sair indicando ou não o teu nome. Exatamente. Dali. E ainda o boca a boca é o que dá mais credibilidade. Com certeza, a confiança, ali tem envolvida a confiança. Exatamente. O boca a boca, ele vai sempre existir. É algo que eu sempre digo, sempre vai existir, não vai deixar de existir agora porque existem os canais online. Não, vai existir igual. Eu recebo muitas indicações de muita coisa, de muito profissional, mas agora é uma combinação do online, do que tu tem ali com a indicação. Então, eu vou receber a indicação, eu vou lá olhar, isso, eu vou ver quem é, e eu vou fazer esse percurso, né? E é uma coisa que eu também consumo. Então, assim... Exato, a gente faz isso. Isso também veio, né, dessa coisa de, não, só um pouquinho. Eu faço dessa maneira, né? Eu também será que meu cliente não tá fazendo? Exatamente, não. E aí tu não tava lá. Exatamente. Porque se eu faço assim, se eu vou um serviço qualquer, eu vou muito para pesquisar qual é o perfil, qual é o, né, se eu gosto ali da maneira como comunica, como é que é um Insta, qual é o visual, como, enfim, qual é a referência que o meu paciente vai ter de mim? É só a referência de um conhecido. Né? Aí fica muito... Restringe. Não tem porquê.
né? Eu só mas nem achei ela aqui, então eu vou por se eu próximo. tenho a possibilidade, né, de expandir isso, aquela coisa. Eu digo, eu sou meio cabeça dura, mas eu também, hoje em dia, eu me permito. Tu tem que aproveitar as oportunidades que tu tem, né? Exatamente. Pô, é burrice. Tu tem ali um negócio disponível pra ti e tu não usa. Eu sempre digo assim, nos dias de hoje é inadmissível uma pessoa não tá. E ainda tem tantos que não estão, ou estão de uma maneira porca, de uma maneira mal feita, de uma maneira só tá ali por tá, entendeu? E eles não percebem o quanto de oportunidade eles estão perdendo. É uma ferramenta muito importante hoje em dia, assim. Hoje eu vejo que eu perdi tempo, podia ter começado muito antes. Mas foi um crescimento, foi um amadurecimento, né? Até chegar ao ponto de também ter. A experiência nos traz isso, de muitas formas, né? A gente não chega, não começa a vida profissional sabendo se posicionar. Na verdade, tu não sabe, né? Se tu já começa... Não, acho que hoje em dia a tendência é que cada vez mais, né? Quando trata de um especialista, e principalmente na minha área, tu já vá se posicionar muito mais cedo do que eu comecei. Mas uma coisa é se posicionar e outra coisa é o fazer. Enfim, mas assim, eu não sei se saberia num primeiro momento. Tu chega meio perdido, assim, sabe? Tu chega com a teoria ali, né? Mas a prática é diferente de consultório, né? Então, a experiência, a única parte boa, assim, de ter começado isso um pouco depois, é porque quando eu comecei, eu já fui de uma forma muito mais assertiva. Eu já sabia muito melhor. Eu já sabia muito melhor te dizer, não, eu quero seguir essa linha, não quero seguir essa linha. Né? Isso aqui tem a ver comigo, isso não tem a ver comigo. Ou seja, ali tu já poupou um tempo, né? Que daqui a pouco esse tempo tu teria patinado lá para conseguir lá no início. Então, são fases e tudo isso tem por trás e tá atrelado o autoconhecimento, né? Tu, como profissional, foi melhorando, foi ficando mais segura de si, né? Tem N coisas que acontecem. A gente, como pessoa, o nosso negócio é o reflexo de nós. Sem dúvida. E se a gente não cresce, a gente não desenvolve, o nosso negócio vai ficar no mesmo patamar. Então não venha me dizer, mas o fulano não é uma pessoa que não é evoluída e tal, e tem sucesso no seu negócio. Acho que tem alguma coisa aí. Então, assim, não é só questão de evoluído espiritualmente, é conhecimento, é estudo, é práticas. E eu tô falando de coisa prática mesmo, porque a gestão de um negócio tem que estudar, tem que olhar para isso, tem que olhar para números, tem que olhar para comercial, tem que entender que a tua secretária, ela é uma vendedora, então ela precisa estar atenta a isso, porque ela vai te ajudar muito a N caminhos nessa gestão. Então é um quebra-cabeça, mas que exige muito estudo, mas que é a dor e a delícia de ser, né? É isso aí. Aí. Escolhas. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como ter tudo. Não, né? Não tem. Não tem, tu tem que fazer essas escolhas e de forma consciente, assim, né? Porque tu vai ter consequências e às vezes são consequências sérias, né? Tu leva muito tempo para construir a tua imagem, a confiança dos teus pacientes, né? Da tua clientela. O teu nome, a tua reputação. Exatamente, né? Mas é mais fácil destruir do que construir. Né? Muito mais rápido, né? Exatamente. Nossa, é segundos para tu destruir e anos para tu construir. Exatamente. Então é muito mais simples, talvez, e seguir o caminho correto. Seguir o caminho dos teus valores e ali construindo, porque a consequência vem, basta tu te dedicar, né? Para mim isso não tem segredo nenhum, não tem fórmula mágica, não tem receita infalível. É trabalho, muito trabalho e dedicação e estudo, obviamente, porque tu não vai ficar batendo a cabeça ali numa coisa que daqui a pouco não vai dar certo, né? Mas ter essa inteligência. Pra gente finalizar, eu quero saber de ti se tu quer deixar alguma mensagem pra gente, né, falar aí pras pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo até agora, até esse momento. Lembrando que os nossos espectadores aqui do 981 Cast são profissionais da saúde, olha, já estou até gaguejando com o final, empreendedores da área da saúde, ou alguma pessoa que ainda não empreenda, não tem um negócio, mas que se interessa pelo tema, né? Que se interessa pelo assunto de marketing na área da saúde, de gestão.
Teria alguma mensagem para tu falar para os nossos espectadores, algo que tu queria que eles escutassem, né? Dada a tua experiência, o teu conhecimento? Olha, o que eu posso te dizer é assim, que eu acho que o primeiro passo para fazer algo bem feito tu precisa gostar daquilo que tu faz, né? Então, o primeiro passo é se perguntar se tu ama aquilo de verdade, né? Porque vai ter muito trabalho envolvido para que aquilo dê certo, né? E se tu amar aquilo vai ser mais fácil, né? Vai dar trabalho igual. Vai ter coisa que tu não goste igual também. Vai, porque nada é perfeito, mas fica mais fácil e tem mais chance de dar certo. E depois é muito trabalho duro, né? E eu acho que sempre ir analisando os passos no caminho, porque às vezes a gente tem que dar essa parada, a gente vai muito no automático, assim, a gente trabalha muito nessa área, né? Assim, no geral, a gente trabalha muito num ritmo muito acelerado e às vezes a gente não tem muito tempo para parar para pensar. Mas, assim, às vezes só consegue dar uma guinada, mudar um pouco o rumo, crescer, estudar. Se tu estuda, analisa e diz, não, tá bom pra mim assim ou não, né? Que eu vou desenhar aqui? Que tipo de estratégia que eu vou eu acho fazer? Que é mais nesse sentido, mas acho que parte tudo de lá quando a gente começa tudo, seja, né, parte de um sonho, aquilo vira um projeto, né? E daí a gente vai botar aquilo em prática a vida toda. E pode ser de formas diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Eu acho que cada vez mais, e as coisas estão mudando muito rapidamente, né? É diferente o ritmo de mudanças que a gente via na geração dos nossos pais, até na nossa infância, de quando 90, a gente começou, porque as coisas estão mudando agora, né? Então, e com a inteligência artificial, então... Vai ser mais ainda, cada vez mais. Vai ser tudo cada vez mais rápido, assim. E eu acho que não é que tu tenha que seguir moda, não acho que tu tenha que fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Eu acho que tu tem que ser fiel ao que tu acredita sempre, né? Mas a gente pode e deve estar sempre mudando, né? A gente pode mudar de ideia, a gente pode pensar de uma outra forma, né? E dentro, claro, dos teus valores, né? Obviamente, né? Mas assim, eu posso fazer diferente, pode ser mais divertido, porque eu tava naquilo, né? Chega uma hora que tá meio chato. Então, vou fazer diferente, vou fazer uma outra coisa que vai ser muito legal e que vai impactar muito, né? No meu trabalho, na minha vida. Se a gente tá bem, a gente tá crescendo, obviamente, a gente tende a estar mais feliz com aquilo, certeza. Né? Então, é consequência. É consequência, né? Ai, que bom que tu aceitou o nosso convite, que bom que feliz. foi conversar contigo, adorei. Conhecer um pouquinho mais da Bárbara, apesar de a gente já conhecer, já trabalhar juntas, né? Mas eu acho que esses momentos a gente tá tão no automático no dia a dia, né? A gente não tira mais tempo para muita coisa. E agora, como tu trouxe essa reflexão, eu acho que estar aqui, poder conversar e ter a oportunidade de estar escutando vocês, para mim é sempre uma oportunidade ímpar de conhecer, de aprender muito com vocês. Porque eu acho que no momento que a gente se coloca na posição de humildade, de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando coisas novas, cada encontro, cada conversa é uma oportunidade, né? E que a gente saiba sempre fazer isso. Para mim é um lema que eu levo para minha vida. Sempre quando eu tô conversando com alguém, eu tento tirar algo de positivo no sentido de o que eu aprendi com essa conversa. E pode ter certeza que a nossa conversa de hoje aqui, eu aprendi muitas coisas, mas principalmente a me permitir ser mais leve, que muitas vezes eu sei que eu preciso levar mais isso pra minha vida também. Às vezes eu ainda sou muito... Ainda peso muitas coisas que eu talvez não deveria, que talvez daqui a 2 meses eu acho que isso nem teria relevância se eu for parar para olhar no dia a dia. Só que é tanta coisa que acontece e às vezes a gente para de perceber essas coisas. Então, pode ter certeza que eu aprendi muito contigo e assim como vocês que estão aqui conosco até o final desse episódio também aprenderam, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite e que seja o primeiro de muitos, né? Eu amei, muito obrigada mesmo. Eu adorei o nosso papo aqui, né? Comecei meio nervosa, mas falei, super se soltou. Né? Olha, adorei. Pouco, foi só na né? primeira pergunta ali, já depois já. É isso aí, eu adorei. Muito obrigada. Sucesso. E vai ser, já tem e vai ter cada vez mais. Adoro. Fiz uma ótima escolha quando eu escolhi a 981.
E a nossa parceria aí tá só começando. Com certeza, tem muita coisa boa vindo por aí, Com né? certeza. Obrigada, então, por estar aqui, dedicar o teu tempo aqui conosco. Foi um E prazer. pra ti, que esteve conosco até o final, muito obrigada. Eu tenho certeza que tu aproveitou muito, tu aprendeu muito hoje com tudo que a doutora Bárbara nos falou, com todo esse conhecimento dela. E se tu ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai agora lá, se inscreve, deixa o teu like lá pra gente saber que tu curtiu, coloca o teu comentário nos episódios, eu vou adorar. Eu leio todos eles, eu tô sempre atenta a todas as movimentações que acontecem ali, eu adoro essa interação com vocês. Eu sou a Ingrid Bittencourt, esse é o 981cast Negócios em Saúde e eu te espero no próximo episódio. Até mais!